Nesse vídeo a gente vai falar sobre vocabulário. Como estudar vocabulário de uma maneira que você de fato lembre depois, que é a grande questão. Para você conseguir melhorar, ampliar o teu vocabulário de fato na prática, você precisa estudar de forma ativa e focada. Você precisa organizar as suas anotações e você precisa revisar. Sem esses 3 passos, você vai nadar, nadar, nadar e morrer na praia. Você vai ficar estudando vocabulário eternamente e não vai lembrar de nada. A grande questão é, não vai dar para o nosso cérebro lembrar tudo. Isso realmente é uma coisa que ele não vai conseguir fazer pra gente. O nosso cérebro está o tempo todo deletando informação que não é usada, informação que ele não julga ser útil. Pensa assim, quantas dicas de inglês você já viu no Instagram? De quantas você de fato se lembra? Então percebe que apenas se expor a uma estrutura, por mais que seja legal, por mais que seja válido, não é suficiente para incorporar ela de fato no nosso inglês ativo. Para isso, a gente precisa dar um jeito de fazer o nosso cérebro entender que aquela informação é valiosa, vale ser lembrada. E como que a gente faz o nosso cérebro entender que aquela palavra, que aquele vocabulário deve ser lembrado? A gente consegue isso através da exposição e da prática. Você precisa ser exposto a essa palavra repetidas vezes e você precisa praticar ela de forma ativa para o seu cérebro entender que aquilo deve ser lembrado. Anotar a palavra nova, checar a pronúncia, repetir em voz alta, analisar frases de exemplo, formar as suas próprias frases usando aquele vocabulário novo. Tudo isso é exposição e prática. Imagina que você senta para ver um filme em inglês com legenda em inglês e ao longo daquelas 2 horas você viu, sei lá, várias palavras novas que você aprendeu ali pelo contexto e tal. Terminou o filme. Você lembra das palavras? Você consegue usar as palavras de forma ativa? Você consegue formar frases usando elas? Então, para você de fato reter vocabulário novo, você precisa sair desse lugar passivo e ter uma atitude mais ativa, em que você checa a palavra, repete ela algumas vezes, forma a frase. É isso que vai fazer o seu cérebro entender que ela é relevante, porque senão ela é só mais uma de 300 milhões de palavras que você ouviu naquele dia. Então, voltando ao exemplo do filme, você vai praticar ali assistindo o episódio de uma série. Você já pega o teu caderno de vocabulário. Eu sou old school e acredito sim que a prática da anotação ajuda. Existem várias pesquisas e estudos que mostram que aquilo que a gente anota à mão, a gente tem muito mais chance de lembrar. Então, se você gosta de caderno, se você estuda com caderno, recomendo que você faça o seu vocabulary bank ali, né? Ou se você gosta mais de celular, aplicativo, tem vários aplicativos de repetição espaçada. O Anki é um deles, você pode buscar aqui tutorial no YouTube explicando como usar o Anki e é muito bacana, ele vai te ajudar nesse processo. Mas como que você vai organizar a informação no caderno ou no aplicativo? Você está ali assistindo um filme e viu uma palavra nova. Você vai pausar naquela cena, vai botar aquela palavra no dicionário, checar a pronúncia, ler as frases que o dicionário traz de exemplo em voz alta e você vai anotar a palavra. Você pode anotar a tradução do lado, se você quiser, e logo embaixo você vai colocar uma frase de exemplo que você criou usando aquela palavra. Quanto mais real for a frase, melhor, mais chance você tem de lembrar, tá? Porque a gente está conectando o vocabulário à emoção, à memória, e isso ajuda muito no processo. Então, recapitulando, viu uma palavra nova? Pausa. Anota, checa a pronúncia, coloca a tradução, analisa os exemplos que o dicionário traz e cria você a sua própria frase. E por que é tão importante essa última etapa de formar de fato uma frase? Porque assim você consegue também internalizar o uso dela. Se você só coloca, por exemplo, a palavra afraid. Afraid é com medo, beleza. Aí você vai tentar usar numa frase e você não sabe qual é a preposição. Então, quando logo embaixo você coloca I'm afraid of spiders, quando você for revisar esse vocabulário, você já tem ali um exemplo do uso e você vai internalizar não só o sentido de afraid, mas também o uso, é afraid of. E é realmente muito importante que isso aconteça de forma organizada num caderno ou num desses aplicativos que eu sugeri, porque dessa maneira você consegue revisitar esse material e essa revisão é muito importante. Então vamos supor que você queira praticar vocabulário 3 vezes por semana e você vai praticar com vídeos do YouTube, por exemplo. Se cada vídeo que você assistir, você anotar 5, 10 palavras novas, desse jeito que eu acabei de te ensinar, você pode fazer a seguinte prática.
Quando você for praticar vocabulário novamente com o outro vídeo, você vai ler as 10 palavras do último vídeo que você estudou e aí você vai fazer uma nova prática anotando da mesma forma. Quando você for fazer essa prática na sexta-feira, terceira vez da semana, você vai revisar as 2 últimas que você fez na segunda e na quarta e vai fazer a sua prática de sexta-feira. Na outra segunda, a mesma coisa, você vai fazer uma nova prática, só que antes você vai revisar as 3 práticas da semana anterior. Então pode ser que você esteja pensando assim, mas vai chegar uma hora que eu vou ter que revisar o caderno todo. Não, porque conforme você vai revisando, você vai internalizando aquele vocabulário. Então as primeiras páginas você já vai poder pular, porque você já vai ter memorizado aquilo. Então você pode focar sempre na prática do dia e nas 3, 4 práticas para trás. Faz sentido? Então assim você está sempre acrescentando vocabulário novo e revisando o vocabulário antigo. Acrescentando vocabulário novo e revisando o vocabulário antigo. E isso é uma coisa que esses aplicativos de repetição espaçada conseguem organizar para você. Ao invés de você escrever no caderno, você pode criar alguns decks, como se fosse um deck de baralho, com esse vocabulário. E conforme você entra no aplicativo para jogar, ele vai te passando essas cartas. E aquelas cartas que você erra, ele te pede para revisar com mais frequência. Aquelas que você acerta de cara, ele vai te pedir para revisar só daqui a, 3, 4 semanas. Então você está sempre revisando mais aquilo que você vem errando. Por isso que é tão prático e tem bastante gente que prefere. Eu, Nina, ainda sou do time do caderno. Uma outra maneira que você tem de revisar vocabulário e, digamos, de forma mais livre, é narrar e nomear o que te rodeia. Então, se você está em casa ou você está no carro, você pode e deve fazer isso em voz alta, porque aí de quebra você ainda está praticando o speaking e pronúncia. Mas se você está, por exemplo, no trabalho ou você está numa fila de banco, você pode fazer isso mentalmente. Começa a olhar em volta. O que você sabe dizer em inglês? Então aqui, por exemplo, frame, plan, shelf, books, cushion, sofa. Começa a nomear. E nesse processo você vai se deparar com algumas coisas que você não sabe. Checa. Por isso que é tão bacana a prática. Você também pode formar frases e narrar. Right now I'm recording a video. I'm feeling a little bit hungry and thirsty. After the video I want to go to the kitchen to drink some water and have a snack. Então, eu tô aqui, o que eu tô pensando? Como é que eu tô me sentindo? O que eu tô fazendo agora? O que eu vou fazer logo em seguida? Então, essa atividade é muito legal para te ajudar a revisar palavras e estruturas que você já domina muito bem e também vai te ajudar a se dar conta daquilo que você não sabe ainda. Então, recapitulando, o que você precisa fazer para conseguir reter e, de fato, ampliar o teu vocabulário? Estudar de forma ativa e focada, organizar as suas anotações e criar um sistema prático de revisão, onde você consegue revisitar esse conteúdo para assim conseguir de fato internalizar o uso dele. Se esse vídeo te ajudou, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o seu like, qualquer sugestão aqui nos comentários e eu te vejo no próximo vídeo.